O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na reta final desse tempo quaresmal, desse tempo de conversão. Tempo favorável que Deus concede a nós todos os anos para nós olharmos a nossa vida. Para nós fazermos um exame de consciência, para ver como nós temos vivido, se a nossa vida tem agradado a Deus ou não. As palavras do tempo quaresmal são palavras fortes, palavras que nos desinstalam, que nos levam verdadeiramente a um retiro de 40 dias de avaliação da nossa vida. Mas o lindo de nós percebermos é o quanto Jesus quer a nossa salvação. Veja só, aqueles homens foram uns dos únicos no período do ministério público de Jesus que ouviram da boca de Jesus quem ele era. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente para levá-los à memória daquilo que o próprio Deus revelou-se a Moisés na sarça ardente. Moisés perguntou: se eles perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer para o faraó? O que eu vou dizer para o povo de Israel, que está escravo lá no Egito? Diga o meu nome para eles: eu sou aquele que sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Perceba que Jesus não desiste de ninguém. Eles estavam querendo matar Jesus. Eles estavam querendo apedrejar Jesus. Aquelas pedras que estavam nas mãos deles, narrada no Evangelho, era a realidade concreta do coração daqueles homens. Um coração endurecido. Nós também podemos ter um coração endurecido, insensíveis a Deus, insensíveis à misericórdia de Deus, insensíveis à salvação que Ele veio trazer para nós. Nós podemos. A gente pode passar agora esse restante de quaresma, entrar no domingo na Semana Santa, celebrar o domingo de Ramos da Paixão do Senhor, viver a Semana Santa, celebrar o Tríduo Pascal, a quinta-feira a instituição da Eucaristia, a sexta-feira a celebração da Paixão do Senhor, ver Jesus crucificado por nós e ficarmos insensíveis. Achar que tudo está bem, viver a nossa vida do jeito que nós vivemos, sem necessidade de mudança. Está tudo legal. A gente pode pensar assim, viver assim.
Então é por isso que cada ano a igreja nos dá um tempo de conversão. Mas veja só, aquilo que Jesus disse aos judeus naquele tempo, ele diz a mim e a você. Diga agora, bata no seu peito e diga: Jesus está falando comigo hoje, nesse dia, onde eu me coloquei atento à voz de Jesus. Nesse dia 21 de março do ano de 2024. E olha o que Jesus está falando comigo, com você. O versículo 51. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Meu Deus, que promessa. Ué, mas não morreu um monte de gente, você falou ali que morreu até gente hoje. Jesus não está falando da bios. A morte biológica, se Jesus não voltar, todos nós que estamos aqui, vamos passar por ela. Santo Agostinho dizia que a morte é uma doença que nós nascemos com ela. Então cada ano a gente vai se aproximando dela. É uma doença incurável, ela não tem cura, a morte biológica. Mas Jesus curou, veio curar a morte eterna. Ele veio trazer a salvação. Ele veio nos salvar. Então essa palavra de Jesus dita no evangelho de hoje, ela deveria ser para nós um impulso, uma força, um ânimo, para que nós lutássemos a partir de agora para ouvir a palavra de Jesus e praticá-la, colocá-la em prática na nossa vida. Se ele está dizendo, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nós deveríamos sair daqui hoje determinados a aplicar essa palavra de Jesus na nossa vida. A ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ouvir as palavras do Senhor e dizer, eu quero colocar isso em prática. Porque Jesus está fazendo uma promessa tremenda. Ele está dizendo que jamais eu verei a morte se eu guardar a sua palavra. A morte biológica é a nossa Páscoa, é a nossa passagem de uma vida mortal para uma vida imortal. A morte biológica ela serve para isso, para a gente fazer uma passagem de uma realidade mortal, aqui, biológica, para uma realidade eterna, imortal. Só que a morte que Jesus está se referindo é a morte eterna, ou seja, o inferno. Jesus está dizendo aqui de uma morte eterna. Claro, o pecado mortal nos faz experimentar a morte espiritual. É como se a nossa alma estivesse num estado de morte. Ela não consegue ter comunicação com Deus, porque a caridade foi rompida. Por isso que tem mutirões de confissão no tempo da quaresma. Por isso que na igreja a gente atende confissão com frequência, para que nós nos libertemos da morte espiritual aqui, para que não incorramos na morte eterna no inferno. Então hoje, eu e você precisamos entender, nessa quinta semana do tempo da quaresma, Ele veio me salvar. Coloca a mão no seu coração e diga, obrigado, Jesus, porque o Senhor veio me salvar. E eu não quero ficar indiferente, como aqueles judeus daquela época, que não acolheram a sua palavra, que pelo contrário, pegaram em pedras para matar o Senhor. E aquelas pedras que estavam nas mãos deles, eram um símbolo do coração empedernido, duro, insensível. Diga comigo hoje, Senhor, eu te peço, quebranta o meu coração, me toca por essa palavra, para que eu entenda que o Senhor veio trazer a vida eterna, para que eu dê hoje, a partir de agora, valor à tua palavra, porque ela é o documento, ela é o passaporte, para que eu receba a eternidade feliz do céu. E eu hoje me decido por crer em Jesus Cristo, por ouvir esta palavra e guardá-la, colocá-la em prática no meu dia a dia. Obrigado, Jesus, por essa maravilhosa chance que o Senhor me dá. Amém. Eu queria que você aplaudisse a salvação de Jesus. Ela é para todos. Ela é para a humanidade inteira. Ele veio salvar a todos.
sem distinção. Mas Ele quer que nós escutemos essa palavra e nós a coloquemos em prática. Eu vou te mostrar o risco de não colocar em prática a palavra. Veja só, no Evangelho de São João, no capítulo 5, para a gente entender o que Jesus está dizendo, veja só, ele vai falar no capítulo 5, no versículo 28 assim: não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, Jesus está ensinando que existe uma ressurreição para a condenação. Mas olha a gravidade que ele vai trazer aqui na palavra. Por mim mesmo, eu não posso fazer coisa alguma. Eu julgo segundo o que eu ouço, e o meu julgamento é justo, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está dizendo, o que eu faço é obedecer ao Pai. Então Ele está dando testemunho para mim e para você. No capítulo 12, no versículo 47 do capítulo 12 de João, Jesus vai dizer assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu quem o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Jesus veio para quê? Não escutei. Ele veio salvar. Ele não veio condenar. Então ele está dizendo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E aí ele continua: quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que eu deveria dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Repita comigo: o mandamento do Pai é vida eterna, é salvação. Jesus vai dizer, eu vou repetir o versículo 50. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, eu não falo de acordo com o que eu falo de acordo com o que o meu Pai me disse. Então, por isso que Jesus está dando essa importância. E por que o modelo é Abraão? Porque Abraão ouviu a palavra e acreditou. Imagina, gente, ele não tinha um GPS na mão que hoje nós temos para achar os lugares que nós temos que ir. Ele não tinha uma escritura de terra e Deus disse: Abraão, sai da sua terra, porque eu tenho uma terra para te dar. E eu vou te dar uma descendência. Abraão já tinha 99 anos quando ele ouviu essa promessa que nós escutamos no livro do Gênesis. Sara tinha 90 anos. E Abraão escolheu acreditar na palavra. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão de nações, porque Abraão acreditou. Por isso que Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas quando Abraão veio a essa existência, ele acreditou, ele colocou em prática a palavra. O nome de Sara era Sarai, e Deus muda o nome de Sara para Sara, mãe de príncipes e reis, porque acreditaram. A palavra acreditada, ela estabelece mudanças substanciais na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada, na nossa maneira de pensar, no nosso trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual. Quando nós damos crédito à palavra, tudo muda. Quando nós acolhemos a palavra, tudo muda. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a garantia que hoje é dada a mim, a você. Qual é o seu nome? Não escutei. Prazer, eu sou o Padre Roger. A palavra que Jesus está dizendo para mim e para você hoje de promessa é essa: quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Por isso que eu e você hoje precisamos valorizar essa palavra e colocá-la em prática. Mas se o coração está fechado, se o coração está empedernido, se há rigidez, e a rigidez deles era uma rigidez legal, era um legalismo, a rigidez deles era de uma ideologia que eles traziam na cabeça a respeito de um Messias, que eles criaram na cabeça deles, e o Messias veio visitá-los e eles não o reconheceram. Abraão viu o Messias, porque é isso que ele vai dizendo, por isso que Jesus vai dizer, a fé de Abraão era capaz de reconhecer o Messias, e vocês não conhecem quem está diante de vocês. Eu sou
Eu sou. Olha o amor profundo de um Deus que se revela e que se dá aos seus. Hoje Deus está se revelando a mim e a você, porque Deus quer nos salvar. Hoje Deus está dizendo para cada um de nós que estamos aqui, para cada pessoa que está acompanhando agora pela TV Canção Nova: eu quero te salvar, mas você precisa querer. Santo Agostinho traduz isso de uma forma muito interessante. Santo Agostinho vai dizer assim: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Ele criou você sem você. Você nem pediu para ser criado, mas Ele te criou sem você. Mas Ele não vai te salvar sem você. Ele precisa da sua adesão. Ele precisa do seu coração rendido. Santo Agostinho ainda vai dizer assim: o grito do teu amor rompeu a surdez do meu coração. Quando eu contemplo esse amor de salvação, esse Deus que faz de tudo para salvar. Imagina aquele povo de cabeça dura e ele está lá insistindo: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. E eles pegam em pedras para matá-lo, porque não abriram o coração. Mas hoje, o teu grito de amor aqui neste santuário precisa romper a surdez do meu coração, para que eu acredite de todo o coração, com toda a decisão que eu trago. Nós estamos às portas da Semana Santa, a mais importante semana da igreja. E se a gente não entender que tudo que Jesus viveu na sua paixão, morte e ressurreição foi por causa da humanidade e por causa de mim, bata no seu peito e diga: foi por causa de mim, a gente não vai aproveitar nada da Semana Santa. Vai passar como um feriado. A gente vai curtir a Semana Santa como um feriado e não entender que aquele mistério que está sendo celebrado é o maior mistério de amor. Nós estamos contemplando um Deus que deu a vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós tenhamos vida e vida eterna, para que nós sejamos salvos. Eu quero terminar com uma frase de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Ela experimentou esse amor de uma forma tão profunda na alma dela, que ao entender-se livre diante desse amor, Teresinha vai dizer assim: parece-me que agora nada me impede de levantar, de alçar voo, pois eu não tenho mais grandes desejos. Eu não tenho mais grandes desejos. Ela vai dizer: a não ser o desejo de amar a Deus até morrer de amor. Olha que coisa linda. Eu não tenho mais grandes desejos. O único desejo que eu trago é de amar a Deus até morrer de amor. Porque ela entendeu o grito de amor de Deus. Ela entendeu a salvação. Ela entendeu tudo. Uma menininha que entrou com 15 anos no Carmelo, morreu com 24. Pouquinho de vida que ela teve foi o suficiente para ela entender que esta vida aqui é muito passageira, passa muito rápido. E que a vida eterna que Ele conquistou para nós, ela é conquistada com um ato de amor. Agora sim, o sentimento que eu trago, disse Teresinha, é de amar o Senhor até morrer de amor. Até que o Senhor me leve para a sua presença e eu possa te amar eternamente no céu. Traz a sua mão sobre o seu coração, feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. E sinta esse amor de Deus derramado agora no seu coração. Foi por você, é por mim, é por cada um de nós. É por você que talvez se sinta a pior pessoa da face da terra. Você que tem cometido pecados terríveis. Você que já pensou até em desistir da sua vida. Você que não tem mais sentido para viver. Você que tem vivido uma falsa felicidade que tem um buraco dentro do seu coração. Jesus está dizendo para você: foi por você. Essa palavra é para você. Eu tenho para você a vida eterna. Eu tenho para você a salvação. Eu tenho a luz para te tirar das trevas. Eu tenho a vida para te libertar da morte. Eu tenho a alegria para te arrancar dessa tristeza. Eu tenho a paz para te tirar desse conflito interior que você vive. Eu tenho as minhas mãos estendidas. Eu tenho a minha palavra para te purificar. Para que você aguarde. Para que você a viva com intensidade, colocando-a em prática, e você possa ouvir no final da minha boca: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confio mais, pode entrar na alegria do meu reino. Senhor,
É essa palavra que o Senhor destina a cada coração que aqui está, a cada vida, a cada filho, filha que está acompanhando nesse momento pela TV Canção Nova. Essa palavra de salvação, essa palavra de amor, essa palavra de um Deus que não desiste, como o Senhor não desistiu daqueles que queriam te matar, insistiu, até que o Senhor teve que sair da presença deles e ir para um lugar escondido, porque eles não aceitaram o seu amor e estavam tramando te matar a pedradas. Nós não, Senhor, nós queremos agora um coração quebrantado, arrependido dos nossos pecados, decididos pela salvação. Cada um de nós que aqui estamos neste santuário, e cada família, cada filho e filha que agora se unem a nós, nessa Eucaristia, nós queremos responder te amando, como Santa Teresinha. Um desejo maior que eu trago é amar-te até morrer de amor. É isso que nós queremos, Senhor. E esse morrer de amor é morrer para mim mesmo. É renunciar-me a mim mesmo. É perder a minha vida para ganhar a vida eterna. É seguir os seus passos. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele nesse momento. Diga, obrigado pela sua salvação que me alcança. Obrigado pela sua redenção. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor me convida a fazer um caminho de conversão. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.